gente vai falar o perigo de sentir sede toda hora. Será que você está sentindo muita sede, mesmo nessa época do ano que a gente não fica suando tanto, ou mesmo sem praticar alguma atividade física? A gente convidou mais uma vez o endocrinologista, Dr. Renato Zilli, bem-vindo. Boa tarde, prazer tê-lo aqui mais uma vez. E o assunto é interessante até porque esse lance da sede está diretamente ligado a muita coisa no nosso organismo, né? Como é que a gente interpreta isso? O que é saudável? Porque dizem também que a gente não pode esperar sentir sede. A gente tem que beber água antes de sentir a sede. É mais ou menos isso? É isso. Boa tarde, Carol. Boa tarde, pessoal de casa. Então, a água ela é muito importante para o funcionamento do corpo. Ela que lubrifica o nosso corpo. Basicamente, 3/4 do corpo é feito de água, são feitos de água. Então, é importante que a gente esteja hidratado para que a gente tenha saúde. Vamos colocar, então, algumas perguntinhas que a gente separou, que são perguntinhas clássicas ligadas aí a essa ingestão de água. Na tela. Como diferenciar a sede excessiva da sede normal? Ela pode estar ligada a outros sintomas? Boa pergunta. Então é normal a gente sentir sede. Fez uma atividade física, quando acorda. Então a gente vai perceber se a sede é importante, por exemplo, quantos sintomas. Se a pessoa tem diabetes, por exemplo, então ela vai ter muita sede e vai urinar muito e ter muita fome e perda de peso. Ou se é uma sede que você toma água e nunca melhora e urina muito. Então tem algumas doenças que podem estar associadas com a sede, né? Então, como é que a gente percebe isso? Até 2 litros de água por dia, se a pessoa urina 3 a 4 litros é normal. Mais que isso, pode ser que esteja uma doença associada. Mas, por exemplo, ela não consegue ter ideia do quanto ela urina, né? Uma pessoa que a gente tem como saber mais ou menos isso, assim, se a pessoa bebe 1,5 litro de água, quantas vezes ela vai parar para urinar? Existe aí um cálculo até para a gente ter um alerta? Isso é difícil, porque depende da urina, do volume da bexiga da pessoa, né, se ela bebe mais outros tipos de líquido. Então tudo isso vai ser importante na hora de avaliar. Só que se a pessoa acorda para urinar, pode ser um sinal. No meio da noite. Então, se ela acorda de 1 a 2 vezes, pode ser um sinal de que ela tem alguma doença associada com o excesso de ingestão de água, mais o excesso de urina. Puxa vida, importante. Vamos lá, próxima perguntinha na tela. A sede excessiva pode ser sintoma de algum problema sério? Então, nós temos alguns tipos de doença que podem gerar sede. O mais comum na população, na população mais idosa, é o diabetes tipo 2, né, que o açúcar sobe, ele puxa a água para a urina e com isso você tem mais sede. Certo. Alguns tipos de medicação, hoje em dia, né, com a idade, a gente toma mais remédio, né, para pressão, para depressão, então essas medicações elas secam a boca. Então, às vezes a pessoa tem uma boca seca, mas é por causa da medicação. Então diabetes, medicação. Exercício intenso, dias quentes também podem, né? E também se a pessoa ela acaba tendo diabetes insípidos, que é uma doença mais rara, que a pessoa chega a beber quase 10 litros de água por dia. Não, e é uma própria alimentação muito rica em sódio também. Você comer muita coisa salgada ao longo do dia, você vai ter mais sede, né? Sim, comida processada, né? Comida que tem muito sal, vai te levar a ter mais sede também. Desde quando brincam, nossa, tô bebendo tanta água, tal, perguntam, você comeu bacalhau, né? Tem até a piada e tudo, então tem que estar atento também a essa condição do sódio na alimentação, né? Sim, a quantidade de sal faz com que a pessoa tenha mais água, até mesmo para eliminar esse sal do organismo. Na tela, então, próxima perguntinha. Ingerir mais líquidos do que o necessário pode causar alguma complicação? Boa pergunta. Então, normalmente, a gente não consegue beber mais que 5 litros de água por dia, uma pessoa normal. Então, tem algumas doenças psiquiátricas que podem fazer com que a pessoa beba mais água do que necessita, tipo 10 litros de água por dia. Aí sim você pode ter um desbalanço no sal, no sódio no corpo, mas isso não é comum. Então, assim, uma pessoa normal ela não consegue. Chega uma hora que ela não consegue mais beber água, que é o tanque cheio, né? Então, o nosso organismo ele se regula. Pois é, e de qualquer forma tem que fazer sempre os exames, né, doutor? Check-up sempre. É sempre importante conversar com o seu médico, ver se alguma medicação, a doença que você tem, ela pode estar ou não associada com uma sede excessiva. Agora, é fato que agora, nessa época do ano com frio, a gente faz mais xixi? Isso é verdade? Na verdade, o que acontece? A gente, no verão, a gente transpira mais, então a gente perde água pelo suor, né, pela transpiração, e no inverno não tanto. Perfeito. E tem que sair de qualquer forma. Com certeza. Gente, juro, vou contar, foi tão engraçado, porque assim, nas últimas semanas eu brinquei com as meninas, gente, não tô aguentando ficar as 2 horas do programa, né, tô com mais vontade de fazer xixi. Elas brincaram comigo, Carol, vai fazer um teste de gravidez. Eu falei, é verdade, não custa fazer.
fiz o teste, não tô grávida, mas o xixi continua. Então é fato isso, que a gente transpirando menos, a gente tem que liberar da mesma forma. Então se você estiver passando por isso aí também na sua rotina, no seu dia a dia, na sua casa, lembre-se disso. Boa. Não é gravidez em muitos casos, mas sim o lance da mudança de temperatura. Porque a gravidez também é um dos pontos que a gente acaba também eliminando mais líquido, certo? Já que o nosso assunto é da sede excessiva e do líquido. A gestação também aumenta a sede? Então, o útero ele acaba tomando parte do espaço da bexiga. Então, ele pressiona a bexiga, a gestante ela não consegue, né, manter a urina cheia, a bexiga cheia por muito tempo. Por muito tempo. Tá aí. Próxima perguntinha na tela. Quem quiser, mande, hein? @VocêBonitaTV. Qual a quantidade ideal de água que devemos tomar durante o dia? Então, isso varia de pessoa para pessoa, mas em torno de 2 litros. A gente montou uma arte. Vamos colocar na tela então, ó. Olha lá. Ai, que bonitinho. Ficou muito bonitinho esses copinhos. Então, 9 quilos. Aí vai até desde de um peso aí infantil também, isso, né, das crianças. Então, um copo é 1/4 de litro e em torno de 2 litros seria o ideal. Então, é importante pensar que a água, ela também está nos alimentos, as bebidas. O chá, por exemplo. O próprio chá, o café. Então, tudo isso conta na quantidade de água do dia. E o chá conta também, Também. né? Puxa vida, quando a gente vai ver no final, é muita água. Sim. Né? E muitas vezes as pessoas eles confundem a água com a sede, né, com a questão da fome. Então, é importante que a gente beba a água até para não comer muito. Assim, esse lance de beber um pouquinho de água antes das refeições pode ajudar nesse controle aí de apetite? É importante perceber se a pessoa ela está hidratada antes de comer. Durante a refeição, o ideal é que a gente não beba água, mas se beber pouca água, 200 ml, né? Mas muitas vezes as pessoas acabam estando desidratadas, comem mais ou associam, né, a água na forma de refrigerante, então é uma caloria a mais. Entendi. Então a água na sua forma natural é sempre o melhor. Então, gente, fique atento, isso é uma coisa importante, até para quem está mudando hábitos e querendo emagrecer e tal, para a gente se alimentar, então a gente já tem que estar hidratado antes da refeição. Idealmente. E tomar a água, enfim, junto com a refeição. Como endocrinologista, qual a sua opinião? Então, o ideal é a gente evitar a água na refeição, mas se a pessoa ela sente essa necessidade, um copinho de 200 ml é mais que suficiente para descer a comida. Tá aí. Vamos para a perguntinha do público? Vamos lá. Quem escreveu para a gente na tela? Clélia, obrigada, lindona. É indício de patologia urinar logo após a ingestão de água? Então, patologia é o nome bonito de doença, né? Então, assim, ela está perguntando se quando ela bebe, logo em seguida já urina. Isso varia muito, depende da quantidade total ao longo do dia. Então, não dá para dizer que seja doença ou não só com esse parâmetro. Pois é, e tem aí algumas síndromes também de bexiga, né, doutor? Não é o nosso assunto de hoje, mas a gente já falou daquela síndrome da bexiga... Hiperativa, exatamente, que a pessoa não consegue segurar e que essa bexiga não esvazia... Totalmente. E que isso, muitas vezes, às vezes é algo sério e outras vezes não, que a pessoa pode fazer inúmeros exames e tal e que não tem nenhum impacto. É mais uma qualidade de vida de estar ali sempre urinando. Tem situações também que eu me lembrei, você pode falar, de atividade física. Tem algumas atividades que fazem uma pressão que aumenta a vontade de fazer xixi. A corrida é uma delas, não é? Por exemplo, né? ou homens com mais idade, né, que tem um aumento da próstata, eles também têm maior necessidade de urinar. De urinar também. Por exemplo, jump, uma aula de jump, dos pulos. Também é uma aula que aumenta a necessidade, a vontade de urinar. É interessante isso, é bom ter também um equilíbrio e conversar sempre com o médico, né? Com certeza. Tem mais perguntinha, Fu? Na tela, olha lá. Obrigada, Madalena, um beijo pra você. Meu marido se queixa muito de boca seca e toma líquido a noite toda. Ele não é diabético, o que pode ser? Então, às vezes, a pessoa passa o dia inteiro sem beber água. Aí chega em casa à noite e lembra, né? Vem o mecanismo da sede, né? E a pessoa tem sede, então tem que perceber ao longo do dia quanto de água que ele bebe. Muitas vezes a pessoa não bebe o dia inteiro, às vezes acorda com muita sede, né? Porque não bebeu água. Então é importante ver a quantidade total ao longo do dia. Ao longo do dia. E o importante é beber ao longo do dia. Não pode só beber só de manhã ou só à noite, Idealmente, para a gente lubrificar o corpo ao longo do dia. Um pouquinho cada tempo. Agora, nós estamos também numa época do ano, esse outono e inverno, aí agora já entramos no inverno, que também é um tempinho esquisito, né? Vamos combinar. Não tá nem tão frio agora, tá com sol, mas daí a noite esfria e tá seco. Sim. Isso também, se a gente falar assim, tô com um pouquinho de falta de ar, ou estou com mais sede, é normal pelo tempo que a gente está vivendo agora? Sim, a umidade do ar, né? Então a temperatura ambiente
se a pessoa ela pratica atividade física ou não, vai haver uma variação na quantidade de água que ela precisa durante o dia. Então temos que ficar atentos Sim, também. com certeza. E ficar pingando aquele sorinho no nariz é tudo de bom, hein, gente? Ficar hidratando, né? Mas o próprio corpo, ele sabe a necessidade de água da gente. Então a própria vontade de tomar água é um indicativo se você precisa ou não de água. Então o próprio corpo se regula. Ouça o corpo, né? Isso, se escute. Eu vou fazer um agradecimento ao doutor Renato Zilli, endocrinologista, mais uma vez com a gente. O site dele é doutor abreviado. Doutor abreviado Zilli. Tá? Não tem o Renato. Zilli é Z-I-L-L-I. Não é o arroba, é o site doutorzilli.com.br. Nas redes sociais também? Sim. No Instagram, tudo arroba doutor Zilli. Renato Zilli, isso. Então, lá no Instagram, arroba doutor Renato Zilli e o site doutorzilli.com.br. Você já encontra todo o trabalho dele. Obrigada mais uma vez, doutor. Obrigado, Carol. Tudo de bom.